Saudações entusiastas da engenharia de software e da precisão absoluta. Sejam muito bem-vindos a este explainer técnico trazido pela Ford College. Bom, na nossa última sessão, chamada Structuring Deployment Scripts, a gente montou toda a base teórica e modular, certo? Mas agora, para implantações reais e seguras na Solana e na Web3, é o momento de ajustar os óculos de proteção, puxar a alavanca e dar vida a essa máquina. Vamos mergulhar nos segredos da automação para implantações. A nossa planta baixa de hoje, para fugir de vez do caos manual, tem 6 etapas rápidas. Vamos do fim do trabalho manual até os pilares da automação segura. Passaremos pela estrutura do script, publicação, testes na prática e, por fim, nosso resumo com os próximos passos. Vamos lá? Começando pelo passo 1, que honestamente já traz uma paz de espírito que não tem preço: o fim do trabalho manual. Olha só a diferença na bancada. De um lado, temos as implantações manuais. É aquele processo frenético, absurdamente suscetível a erros humanos e totalmente inconsistente. Um verdadeiro desastre, apenas aguardando um deslize no teclado. Do outro lado, a maravilha dos scripts automatizados. Operações calmas, matematicamente repetíveis e absolutamente confiáveis. Sim, estruturar tarefas foi um ótimo primeiro passo, mas depender da memória para digitar sequências no terminal é a receita perfeita para uma falha crítica. A gente precisa de algo que não sinta sono nem nervosismo. E para garantir que essa engrenagem não desmonte na primeira vez que for ligada, precisamos de fundamentos de aço. O que nos leva à nossa seção 2, os pilares da automação segura. A verdadeira joia da coroa da nossa arquitetura tem nome: idempotência. É um termo bonito para algo genial, que é a capacidade de executar a mesma operação várias e várias vezes, sem alterar o resultado depois da primeira aplicação. Pensem num termostato. Se a gente programa a sala para confortáveis 22 graus e aperta o botão 10 vezes seguidas, o ambiente não vai parar em 220 graus e derreter os equipamentos, né? O sistema simplesmente lê o estado atual e mantém os 22 graus. É a mais pura elegância da engenharia. E isso dita diretamente como o sistema lida com falhas. Temos a retentativa manual, aquele desespero clássico de esmagar o botão quando o carregamento trava, causando um monte de erros duplicados. No extremo oposto brilha a tentativa automatizada, uma operação calma, isolada e limitada só àquela tarefinha minúscula que falhou, altamente previsível. Assim, se a internet der aquele soluço inevitável, a máquina lida com frieza, sem rodar o script inteiro de novo e criar um efeito dominó catastrófico. Então, resumindo, o nosso projeto ganha 3 superpoderes com isso: idempotência para execuções repetidas sem dor de cabeça, tentativas em nível de tarefa, criando uma blindagem contra a instabilidade da rede, e verificação leve para atestar cientificamente que tudo deu certo. É, literalmente, a rede de segurança definitiva para qualquer pipeline de integração contínua. Com os conceitos dominados, vamos para a seção 3, a estrutura do script. Hora de dar uma olhada no motor real rodando em Node.js. Aqui, as variáveis de ambiente servem para isolar o cérebro da operação. Temos o comando de construção, o mapeamento do arquivo gerado, o diretório de destino final e a nossa trava contra loops infinitos, as tentativas ajustadas em 3. Mas por que isolar tudo isso? Porque tira do código qualquer segredo ou valor engessado. O script fica puramente agnóstico, rodando como manteiga tanto no computador local quanto naquelas esteiras gigantes de CI remoto. Com as variáveis calibradas, podemos entrar de fato na oficina. Seção 4. Publicação e verificação. É o coração da nossa pequena linha de montagem. A dança das máquinas aqui flui numa sequência de 3 passos perfeitos. Passo 1, construção, onde o artefato é forjado. Passo 2, publicação, quando a cópia estritamente idempotente acontece. E o passo 3, verificação, onde batemos os dados matematicamente. E detalhe, esse fluxo ordenado não é só teoria, ele espelha exatamente as implantações corporativas gigantes do mundo real, tudo rodando bem ali, protegido no nosso ambiente local. Mas aquele passo 3 precisa de uma prova irrefutável, e é por isso que usamos o checksum. Ele é basicamente uma impressão digital criptográfica única do arquivo, usando protocolos como o SHA-256 para atestar cada byte do conteúdo. A grande sacada é que o arquivo publicado ganha essa impressão digital direto no nome dele. Se o artefato já estiver descansando na pasta de destino, o script bate o olho, reconhece na hora e ignora qualquer cópia inútil. É a mágica da idempotência garantida por matemática pura. E o detalhe de mestre, um sistema de excelência, precisa de histórico. O script também grava um arquivo levinho de extensão .meta.
Ele atua como um arquivista impecável, registrando silenciosamente a hora de criação, o caminho de origem e o nosso famoso checksum. Gerando esses metadados, o script se torna um baita substituto local para aqueles sistemas formais enormes de registro que os servidores de produção usam. A auditoria fica intacta. Claro, nenhuma invenção fantástica escapa do controle de qualidade. Vamos ligar as chaves para a seção 5, testando na prática. Ao ativar o processo, a gente procura por evidências concretas de que a máquina rodou bem. O terminal precisa exibir o glorioso status de saída 0, atestando 0 falhas. Os logs devem mostrar a hora exata e os rótulos de informação para facilitar nossa vida depois. E, lógico, a pasta gerada precisa conter o nosso arquivo binário, com o checksum cravado no nome, junto com seu fiel escudeiro, o arquivo .meta. Agora, a mais bela sinfonia acontece ao rodar o mesmíssimo script uma segunda vez. A mensagem que aparece no terminal é Artifact Already Published, Skipping Copy. Artefato já publicado, cópia ignorada. Isso é simplesmente formidável. Essa linhazinha simples é a prova definitiva de que o motor de idopotência operou com perfeição absoluta, seja na segunda ou na 100ª execução. Com as engrenagens lubrificadas e rodando em harmonia, é hora de passar o bastão na nossa última sessão, resumo e próximos passos. A regra de ouro, o verdadeiro mandamento que fica é: projete para repetição segura. Essa é a fundação inabalável da automação de software. A estrutura sólida que desmontamos e entendemos hoje prepara o terreno exato para a próxima grande lição na nossa trilha: ir de passos manuais a fluxos de trabalho em script. As coisas vão ficar ainda mais sofisticadas. E com essa máquina totalmente calibrada, nosso Explainer de hoje chega ao fim. Um imenso obrigado a todos por acompanharem essas engrenagens conosco. Para dominar as complexas estratégias de implantação na Solana e Web3 e expandir os horizontes técnicos ainda mais, não deixem de acessar forge.college. E aqui fica a nossa provocação digna de um bom laboratório. Qual será o primeiro processo manual caótico e entediante que vai ser transformado em pura automação nos próximos dias? Desejamos excelentes projetos a todos e até a próxima.